Olá, meus alunos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, para essa aula do laboratório, para vocês da Física 2, eu pensei em nós fazermos alguns experimentos. Eu vou fazer aqui um exemplo, né? E vocês vão seguir o mesmo caso que eu vou colocar aqui, mesma plataforma, somente que eu vou fazer o experimento com oxigênio e eu gostaria que vocês fizessem o experimento do mesmo que eu vou fazer, só que com a água. Aí vocês anotassem todos os dados que eu vou destacar aqui, só que com o experimento água, tá bom? Esse é o relatório de vocês. Vou compartilhar a tela, tá bom? Vocês vão acompanhar aqui o nosso experimento, tá? Então, nós estamos aqui. Depois eu vou passar para vocês o link, tá? Desse site. O link do site, eu vou passar para vocês. Para que vocês... É só você clicar e já vai abrir aqui, né? Note que aqui eu escolho os átomos ou as moléculas, né? Quando eu penso num átomo, eu estou pensando só em um, né? Em um elemento, né? Quando eu penso molécula, eu já estou pensando em ajuntamentos de átomos, né? Então, aqui eu peguei o oxigênio, e nós temos aqui, em específico, oxigênio. Observa que nós temos a ideia de pressão, né? Vou só destacar aqui com vocês, pegar a luz que eu destaco, né? Então, nós temos aqui a pressão, está em 3 atms, né? Aproximadamente. Nós temos aqui a ideia de a temperatura, né? Temperatura está em... Deixa eu só ver aqui a anotação. Às vezes não aparece para mim direito. A temperatura está em 113 Kelvin, né? A temperatura em Kelvin. Aqui nós temos Aqui eu vou colocar a quantidade de volume, né? Eu não sei a quantidade de volume que está aparecendo aqui, tá? Não sei a quantidade de volume. Eu não contei quantas bolinhas tem, isso não é importante, né? Observe que eu tenho o diagrama de fases, né? O diagrama de fases que eu tenho nessa figura, né? Observe aqui que eu tenho a parte do sólido, né? No diagrama de fases, né? Eu tenho a parte do sólido, tem a parte do líquido e tem a parte do gás. Note que eu tenho aqui o ponto triplo, esse ponto aqui é o ponto triplo, né? O que quer dizer ponto triplo? Ponto triplo é um ponto no gráfico que eu tenho aqui a separação de fases, né? Tanto do líquido quanto do sólido para o líquido e para o gás, né? Observe que é um ponto que eu tenho a divisão entre as 3 fases básicas da matéria, né? Por isso que eu chamo de ponto triplo. Então, eu tenho aí o ponto. Quando esse pontinho vermelho estiver aqui, né, depois eu vou fazer o experimento, eu vou estar exatamente no ponto triplo, onde eu tenho, ele pode ir tanto para a parte de sólido, ele pode estar tanto sólido, quanto eu posso ter parte líquida, quanto parte de gás no oxigênio. Isso é chamado ponto triplo. Então, com essa temperatura e com essa pressão, eu posso ter, nesse momento, no oxigênio, tanto o sólido, quanto o líquido, quanto o gás. É o ponto triplo. Já também eu tenho o ponto crítico aqui também. Nesse caso de ponto crítico, também no caso do oxigênio, quando essa pontinho vermelho estiver aqui no ponto crítico, então, significa o quê? Que nessa parte eu tenho tanto a parte líquida quanto a parte de gás no oxigênio. Então, nós vamos fazer os experimentos. Observe, eu vou estudar ainda com vocês alguns elementos importantes. Olha só aqui, né? Eu vou arrastar aqui e vou colocar aqui algumas situações. Olha aqui. Então, eu posso aquecer, eu posso colocar fogo, né? Aumentar a quantidade de energia. Note que as temperaturas em Kelvin
está aumentando, né? Então, eu aqueci, ele voltou agora a temperatura, eu posso aumentar, né? Então, ele vai permanecer a 170 Kelvin. Também eu posso aquecer, né? Vai a 180, 190, 200 Kelvin, eu vou deixar 200 Kelvin, né? 200 Kelvin, observe, né? Observe que está aumentando a minha pressão, estou aumentando a temperatura, está aumentando a pressão, o volume permaneceu constante, não mexi no volume, né? Então, observe que eu forneci mais energia, aumentou a temperatura e aumentou a pressão. Note, meus alunos, que eu posso resfriar também, né? Eu vou resfriar, agora eu estou resfriando o meu experimento, olha só. Eu estou resfriando a 120 Kelvin. Eu vou deixar 120 Kelvin. Né? Eu vou resfriar mais, 124, 121, 120 Kelvin. Então, observe, pessoal, que eu posso fazer tanto o aquecimento quanto o resfriamento. Observe que eu mantive a pressão constante, né? E eu mexi só na questão de fornecimento de energia, né? Energia térmica. Agora, outro detalhe que eu posso fazer, eu posso manter a mesma pressão, eu posso manter o mesmo volume, a fonte de energia constante, né? No caso aqui não tem fonte de energia, mas eu posso mexer na pressão. Observe que eu ponho o cursor do mouse aqui e eu posso abaixar. Olha só o que pode acontecer. Olha só. Então, eu mexi na pressão do equipamento, né? Olha o tamanho da pressão. Olha só, a pressão está a 35 ATMs, 30, 35 ATMs a pressão, né? E a temperatura, ela aumentou bastante. Observe, olha só. Então, quando eu coloquei a pressão, a temperatura que mede o grau de agitação, ela acaba mexendo na temperatura também. Observe que se eu mexer na pressão, eu mexo também na temperatura como consequência, porque a temperatura, ela vai medir o grau de agitação, né? Então, olha só, observe aqui o que aconteceu com o meu pontinho aqui, que determina a fase que se encontra. Eu vou voltar, ó, só para você ter uma ideia. Estou voltando. Significa o quê? Que nessa fase aqui, eu vou voltando, não voltou completamente. Ó, mesmo voltando tudo, eu vou resfriar, então, mais aqui, vamos resfriar. Está muito alta a temperatura, né? Está 300 Kelvin. Estamos diminuindo a temperatura, diminuindo. 300 Kelvin. É o oxigênio, né? Olha só, para você ter uma ideia, a 273 Kelvin, 273 Kelvin, eu estou a 0 graus Celsius, né? A 0 graus Celsius. A 0 graus Celsius, como é que eu tenho um oxigênio, né? O que tem um oxigênio? Né? E, olha só. Então, o oxigênio, observe a temperatura de 0 grau, ou vamos diminuir mais, ó, a nossa temperatura. Vamos diminuir. Vamos achar o ponto crítico ali. Vamos ver qual temperatura, a pressão, né? Está voltando, está aproximando. Olha só. Então, olha só. Mais ou menos por próximo de 5 atm, a pressão de 5 atm, o oxigênio a 154 Kelvin está eu posso encontrar o oxigênio tanto no estado líquido quanto no estado de gás, né? Tanto no estado líquido quanto no estado de gás. Olha só o que é que acontece com essa molécula. Eu posso ainda, meus alunos, mexer aqui no volume, ó. Eu posso colocar mais oxigênio lá dentro, ó. Estou colocando mais oxigênio. Olha aqui, se você observar aqui a barrinha, ó, ela está diminuindo, porque eu estou colocando mais oxigênio, ó. Estou colocando mais, se você observar, a mangueirinha está soltando mais bolinhas lá dentro, ó. Então, o que está acontecendo? Eu estou mexendo no volume. Quando eu mexo no volume, mantenho a temperatura, o volume não tem fonte de energia, né? Fonte de energia térmica, mas o volume vai aumentando, o que vai acontecendo? A pressão vai alterando,
E a temperatura vai alterando, olha lá. Olha só o que está acontecendo. E olha o que está acontecendo com, com o diagrama de fases. Eu vou diminuir mais aqui a minha temperatura. Eu vou diminuir mais a temperatura, vou diminuindo, vou diminuindo. Olha só o oxigênio, está diminuindo bastante. Mas a temperatura, a pressão ainda está muito alta, né? A temperatura está a 100 Kelvin, está caindo a temperatura. A pressão está muito baixa. Olha só. Nessa fase aqui, a 51 Kelvin, a 50 Kelvin, nós temos, então, a pressão de 0 atm, não tem pressão. Pressão de 0 em estado sólido, em estado líquido, a 0 atm. Deixa eu só colocar aqui mais oxigênio, né? Vamos colocar mais. Só um momento. Continuando aqui o nosso experimento. Continuando. Note o que vai acontecer. Colocando mais oxigênio. Fica um pouco lento, porque eu estou usando tanto a parte de ação do vídeo, mais recursos aí do laptop. Dá o volume, né? Bastante. Eu vou parar a energia térmica a 100 Kelvin. Vou manter a 100 Kelvin. A 100 Kelvin. 98 Kelvin. Opa, 101 Kelvin, 103 Kelvin. Vamos diminuir um pouquinho, né? Eu quero deixar 100 Kelvin. Aí, pessoal, nós temos aí a pressão de 2. A pressão, temos uma ideia aí, aproximadamente de Kelvin. Nós estamos aqui nesse diagrama de fases, do oxigênio no estado líquido e no estado gasoso. Quero, pessoal, que vocês façam esse experimento, destacando principalmente o ponto triplo. Faça isso no seu relatório, né? Faça isso considerando qual a pressão, né? Qual a pressão dentro da água, né? Onde você tem água em estado sólido, estado líquido, estado gasoso, né? Quando você tem a água aí no ponto crítico, né? Que é o ponto crítico, qual seria a pressão e qual seria a temperatura? Esse esboço, quando você estiver brincando aí com o simulador, e tome nota, e construir aí o seu relatório com esses destaques, né? O ponto crítico para a molécula da água, né? Que é, né? Observar bastante aí a questão da pressão e a questão de vai me influenciar no fenômeno, na questão do que eu mexo aqui no volume, né? Então eu posso alterar a pressão. Se eu apertar demais, pessoal, olha só o que vai acontecer, ó, com a pressão. A panela de pressão, né? Explode tudo, a pressão. Então, a pressão bastante. Então, quando eu mexo na pressão, se você perceber, vai aumentar significativamente a temperatura, né? A pressão, nós geramos uma bomba, né? Se a pressão for muito baixa, faça essa experiência para você ver, para você ter uma ideia. Eu fiz destacando esses pontos do ponto triplo para a água e do ponto crítico para a pressão, e uma boa semana de estudo para você. Até mais.